Vamos começar então com essa vitória do Inter, 3-1 sobre o Bragantino e essa permanência, né, do Internacional. O Abel falou muito também ontem na coletiva sobre o fato de estar aliviado, de ter vindo porque confiava muito no grupo, mas que o fato é que ficam muitas lições aí, né, Internacional, que alivia o torcedor por permanecer na Série A. Cacau, vamos lá pro jogo, pra rodada, enfim, pro sábado, 4 da tarde, né, que foi... Sábado, domingo, né? Melhor, pro domingo, 4 horas da tarde, foi histórico, né, porque muita gente não acreditou, muita gente não acreditava que o Inter pudesse reverter essa situação e muito mais por aquilo que o Inter estava mostrando, né, por aquilo que o Inter demonstrou nos 2 últimos jogos fora de casa. Eu consigo, apesar da loucura que eu tenho pelo Inter, eu consigo analisar futebol. E na minha análise, e por isso eu defendi semana passada, eu não estava acreditando por estar acreditando, por ser colorado. Na minha análise, era possível o Inter, jogando o que jogou no primeiro tempo contra o Santos, ganhar do Bragantino. E analisando os outros confrontos, não era absurdo nenhum o Palmeiras ganhar o seu jogo, o Botafogo ganhar o seu jogo do Fortaleza. Aliás, era uma tendência que se confirmou, apesar das ocorrências durante os 2 jogos, com até uma certa vantagem para esses 2 times, com uma certa tranquilidade. E eu esperava um nível de dificuldade maior no jogo do São Paulo contra o Vitória, que acabou se confirmando com uma vitória do Vitória que livrou eles lá da zona de rebaixamento. Mas eu achava bem possível que o Inter pudesse vencer o seu jogo. Primeiro tempo do Inter foi... Mas acho que isso era a maior desconfiança do próprio torcedor colorado, né? Os outros resultados acontecerem, mas o Inter, pelo que estava apresentando, em não ganhar. O torcedor do Inter, ele comparece em baixo número, depois a gente vai falar sobre isso, porque a desconfiança era em relação ao time. Sim. Aquilo que o time entregou. E aí tem uma questão também que está por trás disso, depois a gente vai falar, que é a presença do torcedor. Mas as coisas, elas não começam fáceis, né? O primeiro gol da rodada é o gol do Ceará. O segundo gol da rodada é o gol do Fortaleza. E o Inter empatando em 0-0, jogando um futebol de Série B. O primeiro tempo do Internacional foi um primeiro tempo muito ruim. Muito ruim, teve um chute na trave, que a gente acabou de ver aqui, quem tá vendo no YouTube de GZH, que foi o chute do Bruno Gomes, que bateu no explodiu no travessão, e aí todo torcedor do Inter não vai entrar mais. Bom, aí vem o segundo tempo, e o Inter faz o gol, e aí as coisas começam a acontecer, mas aí tem as outras ocorrências, né, que, por exemplo, no jogo do Botafogo, tá 2-1, não, aquilo ali foi loucura. O Botafogo vai lá e faz um gol, o juiz anula e marca um pênalti de forma justa, né? Foi pênalti mesmo. 2-2. Não viu. E o 3-1 vira 2-2. E aí eu vejo um time dentro de campo alienado, porque ninguém passava informação para os caras. Olha, gente, não serve 1-0. Tanto que o Rocher foi atrasar a bola e a torcida começou a gritar mais um. O Rocher caiu para fazer a substituição e acontece o gol. E ninguém vai lá e diz pro Rocher assim... Vamos lá, meu amigo, nós precisamos de mais um gol. Aí quando chega essa informação, aí o Inter acelera um pouco mais o jogo, aí o Bragantino não oferece resistência, o Inter consegue abrir um 3-0. E aí os resultados, aqueles que a gente imaginava, resultados normais, vão acontecendo. O Palmeiras com muita responsabilidade em campo, com um treinador que é muito sério, que tem uma gestão muito séria, jamais entregaria um jogo, ou jamais entraria para não ganhar o jogo, faz o resultado. O Botafogo, ao natural, também abre vantagem e as coisas começam a acontecer e a gente tem uma tarde, né, mágica com a assinatura desse cara aqui, ó. Esse senhor aí. Tanto que na hora da escalação, o nome do Abel, quando foi citado no alto-falante, a torcida aplaudiu. Não, muito, esse cara muda ambiente, gente. Esse cara muda. Ele tem uma capacidade de aglutinação, assim, sabe? De união, de transformar ambiente. Ele tem uma aura extremamente positiva. É o nosso técnico campeão da Libertadores e campeão do mundo. É o técnico do Grenal do século, que é o maior clássico da história, que ele vence. Então, cara, e outra, eu tenho um grande amigo, aliás, o meu melhor amigo, que é padrinho da Alice, o Luciano, e o Luciano é muito pessimista.
Luciano Ribeiro, meu grande irmão, ele é muito pessimista. E ele não viu a rodada. Não? Ele pegou as crianças e Ele saiu de casa. conseguiu? Ele não viu porque ele não estava acreditando que ia acontecer. Mas ele tinha uma esperança que era, e é de arrepiar isso, que era o seguinte, que era muito injusto com o Abel. A última imagem do Abel no estádio Beira-Rio é a perda do título do Campeonato Brasileiro de 2020, quando o Inter não consegue fazer o resultado diante do Corinthians, e ele sai daqui, depois é demitido, e essa seria a última imagem dele. E a última imagem não poderia ser uma decepção, como foi o Campeonato Brasileiro e como foi, ou como seria o rebaixamento do Inter. Então, ali estava uma esperança que acabou se confirmando com a mão do Abel, com a presença desse cara, o Inter escapa da segunda divisão. Ponto, nova linha. A partir de hoje, gente, a gente precisa pegar um tijolo e botar em cima do ano de 2025. Porque isso aí a gente comemora, mas isso aí não é o Internacional. O Inter tem que estar lá em cima, brigando por coisas maiores, e a gente segue o debate. Daqui a pouco a gente vai falar próximo fio sobre esse saldo colorado, quais são as lições, mas e aí, Munari? Não, é isso, né? O Inter, a comemoração é natural pelo desespero, né? Então, óbvio que o torcedor tem que ficar feliz, tem que zoar, tem que comemorar, mas para os profissionais não tem nada de bom, né? O Inter foi 16º do campeonato, fez 44 pontos, tomou quase 60 gols. Então não tem que salvar nada disso aí. É um alívio por tudo que poderia acontecer pra piorar, né? Mas salvo pelos mesmos jogadores das 37 rodadas anteriores. O Inter, nas últimas 3 rodadas, brigando para não cair, tomou 5 do Vasco e tomou 3 do São Paulo. Então, assim, esses jogadores aí, poucos devem ficar. Tem que ter uma reformulação grande, que não pode ser feita por quem montou esse elenco. Então, o seu Mazuco, o seu Bisol, o seu D'Alessandro, esses caras que montaram esse elenco aí, eu não confiaria neles para montar o próximo elenco. Então, assim, o Inter tem que começar praticamente do zero e com pouco tempo, porque dia 28 de janeiro já começa o Brasileirão. E dia 11 o Gauchão. O Gauchão, sinceramente, eu acho que você tem que bota o sub-20 aí, esquece, faz uma pré-temporada forte e aí talvez estreie no Gauchão aí faltando uma semana e meia pro Brasileirão, para ter quase como amistosos, mas não podem Grêmio e Inter sacrificar a pré-temporada por causa do Gauchão. Até porque a gente precisa lembrar, né? O Inter foi campeão gaúcho. Então, o Gauchão não significa absolutamente nada pro restante da temporada. Esqueçam isso. Não é parâmetro algum. É muito mais importante o Inter iniciar bem o Brasileirão do ano que vem do que ganhar o Gauchão. Mas tem que se aprender com isso. Ó. A questão, o Inter demorou para entender que corria risco. Lembra da parada? O Inter não quis assumir, né? O Inter vai para a parada do Mundial na zona de rebaixamento. Não, mas tudo bem, daqui a pouco sai. E aí enfraqueceu o elenco, saíram jogadores, né? O Inter perdeu jogadores. Aí tem que resolver algumas questões assim, de jogadores que estão no final de contrato, por exemplo, o Carboneiro, que até fez gol ontem. Mas pelo comportamento extracampo do Carboneiro, acho que não vale a pena o Inter comprar. O mercado vai fazer 39 anos em março, e ontem até foi bem, mas assim, tu vai pensar uma temporada com zagueiro de 39 anos. Então tem muita coisa para decidir. Isso tem que ser rápido, né? O Abel deve ficar como diretor, pelo menos é a vontade dele, mas tem que definir o treinador, que também não é algo simples, né? Então, assim, não dá para o Barcelos, que eu acho que é o único que fica porque o presidente está eleito, mas tem que começar logo a remontar o departamento de futebol. A gente já vai falar mais sobre a parte da direção, mas e aí, ô CCD? Tu na sexta falou que o Inter não ia cair. Não, é que eu tinha a lógica do Vaguinha, eu tava secando muito, torci, fiquei chateado, tudo certo, do jogo, mas eu tinha mais ou menos a mesma lógica. Essa hora, o clube grande, ele tem uma responsabilidade maior. O Palmeiras, como bem disse o Vaguinha, é um clube gigante, um dos maiores clubes do país. Não vai jogar meia não fazer, entendeu? Não vai jogar. O São Paulo ontem fez um jogo duríssimo. A gente estava com o monitor lá, duríssimo jogo, Vaguinha, com chances. Perdeu pela força local do Vitória, que era uma ideia que nós tínhamos, inclusive, né? Que o Vitória estava fazendo bons resultados em casa em cima da força do estádio e tal. E o outro jogo do Fortaleza era o jogo, para mim, o jogo mais certo pro Inter, que era a vitória enfim, o bom resultado. Endureceu o jogo, né? Endureceu porque tá num bom momento o Fortaleza também, né? Mas o que acontece? Clube grande. E o Inter teve a sorte, sim, de na última rodada pegar um clube que não é clube, entendeu? Que não é... O Bragantino nunca vai estar entre os clubes. O Bragantino é um clube hospedeiro, é outra história, entendeu?
É um clube que não tem tanta responsabilidade assim sobre as coisas. Eu inclusive, sou contra esse tipo de clube, assim, que não tem apelo popular, não tem torcida, não tem nada. E ontem fez um jogo aqui, como se estivesse passeando no Beira-Rio. O segundo tempo do Bragantino é uma coisa... Não é verdade. Fala sério. Foi o jogo que a gente viu. Tu viu o jogo. Primeiro tempo, o Sacha deu uma paulada no canto lá, que o Rochedo defendeu. Impressionante. De lado de pé, quase da intermediária. Foi uma coisa impressionante. Agora... é um clube menor que não tem a responsabilidade. Se tu bota uma carga dessas em cima de um grande clube como o Palmeiras, como o próprio Botafogo, é pesado. Então, deu a lógica, me parece, em todos os resultados. O Mano manteve o que ele fez todo tempo, de apostar nos cascudos. O Grêmio vai precisar mudar algumas peças. Esse é o jogo para confirmar a tese, né? O Cristaldo jogou muito contra o Sport, jogo que não valia, que foi caminhando. Quem jogou? Cristaldo, tecnicamente bom jogador, fez gol, deu assistência. Isso aí é para encher o SofaScore de número, e aí depois... mas ele tem um dos melhores números do país quando joga. É isso aí. Outro que jogou bem é esse aí, ó. Edenilson, ó. Correu, deu jogada, deu assistência. É isso. Jogou para confirmar a tese. Tá. Time de futebol, tu descobre na hora que aperta, não na hora do fácil. Todo mundo sabe jogar futebol. E ontem era um jogo amistoso do Grêmio. O Grêmio fez a sua parte. Foi 9º colocado, tem um lado positivo disso. O Grêmio começou em 11º e terminou em 9º, o que quer dizer 28 milhões de reais de premiação. Uma premiação importante. Uma pena que o Grêmio não tenha conseguido um bom resultado contra o Fluminense, porque se tivesse conseguido um bom resultado contra o Fluminense, estaria esperando pela Copa do Brasil, porque teria chegado na frente do São Paulo na 8ª colocação, mas não fez isso. Então agora precisa refazer tudo, mudar tudo, assim como o Vaguinha falou, botar uma pedra em cima do trabalho. Acho que o Grêmio tem mais material humano do que o Inter, mas vai precisar baixar muito o custo da folha para sobreviver. Não está pagando contas básicas, contas assim, abaixo do que a gente imagina, conta de fornecedor barato. E vai precisar fazer isso a partir de agora para poder voltar a ser um clube com a imagem sem risco, né? Essa imagem de clube que não paga. O Grêmio não levantou, por exemplo, até agora, talvez levante hoje, no último dia da gestão do presidente Guerra, que é uma ótima notícia essa para o Grêmio, é o fim da gestão. A gente vai ter um fio para falar dessa nova direção aí. Eu acho importante falar muito da nova gestão, porque a gestão Alberto Guerra se despede com um torcedor muito incomodado, né? Muito decepcionado, na verdade. Acho que mais do que incomodado, decepcionado. Tu acha que essa nova gestão pode querer que utilize mais a base gremista? Eu tenho certeza que vai. O perfil do time, ele vai mudar um pouco. O Grêmio vai tentar se desfazer de muitos jogadores. A lista fala em talvez 10 jogadores. 10 jogadores. Quando vai sair essa lista? Não vai sair. Não vai sair essa lista não pode sair. Não, porque quando sai uma lista dessa, tu desvaloriza o teu produto, não pode sair. Mas tu vai ver que aos poucos os jogadores vão começando a deixar o clube com negócios, ou venda, ou empréstimo. Mas aí eu te pergunto e já puxo o próximo fio, que é sobre o Mano Menezes, tá? A primeira grande definição do Grêmio vai ser sobre o treinador. Ele revelou ontem que ainda não conversou sobre o futuro, mas já sabe quando que isso vai ser feito. Roda aí pra gente. Tenho 25 anos de Série A. Sei interpretar as palavras e sei interpretar os silêncios. O que eu posso dizer é que sábado, antes de sairmos com a delegação para cá, eu recebi um telefonema de uma pessoa importante da direção e que disse que vamos conversar na terça-feira ou na quarta-feira. A qualquer lado vamos conversar. Temos certamente uma relação de respeito. A conversa aí vai acontecer amanhã ou quarta, como ele falou. E aí A posse é hoje às 8 da noite. Vai acontecer hoje às 8? A posse é hoje às 8 da noite e amanhã com certeza. Eu conversei com 3 fontes, tá? Uma delas, todas fontes importantes. Uma delas, Mano não será o treinador do Grêmio em 2026. Outra, o caminho é por aí. E a terceira, não podemos descartar nada porque não há nada assinado com ninguém. Em qual dessas tu confia mais? Não, eu acho que tem que somar as 3, tá? Hoje a minha
A minha sensação é que o Mano não terá segmento de trabalho dele no Grêmio. Não terá o segmento dele. A ideia é modificar o grupo de forma importante. Isso é uma informação tua de agora que tu recebeu a ligação? Eu falei 3 fontes, Vaguinha. A primeira fonte me disse, Mano não será o treinador do Grêmio em 2026. Opa. A segunda fonte diz, o teu caminho é mais ou menos correto, é mais ou menos essa a linha. E a terceira diz, nós não podemos confirmar nada, nem descartar o Mano, porque não existe nada assinado com ninguém. Então, Informação. e a minha, somando as 3, Vaguinha, até por ordem de força, eu diria que o Mano não será o treinador do Grêmio em 2026. Todo respeito ao Mano, elogios, inclusive, de pessoas importantes. Não é nada disso, mas a ideia é reformular. E aí entram as demissões, tá? Nós já tivemos demissões hoje, Opa! tá? No departamento de futebol. Opa! Quem que já saiu? Nós temos... Já pego aqui... Mais rápido que o Inter. o Marcelo Rudolph, que é o gerente de futebol. O Pedro, que é o supervisor do profissional. Não conheço. O Marcelo Rudolph trabalha há muito tempo no Grêmio. Ele era um homem não sei se é ainda, mas ele era um homem da logística e inclusive foi convidado para ser diretor executivo e recusou para continuar nessa função de logística. Eu não sei exatamente qual é o nome da função, mas dentro do departamento de futebol, o cara que organiza as viagens, o cara que é o executivo ali para cuidar disso. O Pelaipe está trazendo um profissional que é dele, que vai diminuir essa função. E na comunicação, o Grêmio também desligou o Meira, o Eurico Meira, e o Paulo Ludwig, que eram profissionais da comunicação, também colocando 2 novos profissionais na comunicação. E o Vivian, por óbvio, também deixa para a entrada do Pelaipe, obviamente. O Vivian, Sim, o executivo. O executivo. Aí vem o Pelaipe pro Luiz Wagner Vivian, sim. Vivian. Então, esse início de trabalho, porque teria alguma coisa de relação com férias e algo assim. Então, o Grêmio começa já a fazer a reformulação do trabalho. O que a gente pode dizer sobre prioridade de contratação? A informação é que o Grêmio vai ter muita dificuldade nos primeiros 3 meses de pagar salários. E todo o movimento vai ser para tentar manter em dia os salários. Mas existe a vontade de 3 ou 4 reforços de cara, sendo que que eu posso dizer para vocês é o goleiro. Opa! Goleiro. Acho uma grande injustiça com O Grêmio quer um novo goleiro. E garanto que não vai ser o goleiro do Bragantino. Não vai ser o Cleiton. Não vai. Isso eu garanto. Não Por vai que que ser. não vai? Não vai ser. Porque Gosto ele do gosta de E nem botar a o mão. Grando, então. É. E nem o Grando. Pois é, o Grando pode ser, né? Eu acho o Grando mais goleiro do que o Volpe, mas essa é uma boa notícia para o torcedor. O Grêmio vai ter um novo goleiro. Vamos começar falando da gestão Guerra? Vamos avaliar? Porque, olha só, a gente tem uma tela aqui, tá? Com os jogadores da gestão Guerra. É para ser um jogo rápido, tá? Então, vamos lá, pode ser presta atenção. rápido. Presta atenção na dinâmica. Quais desses reforços vocês acham que foi bom? Aí a gente vai dar o checkzinho. E aí diz não foi bom. Porque essa é uma discussão difícil, porque... Não é tão difícil, né, CCD? Um ponto de vista muito... Não é tão difícil Tá, assim. vamos começar do fim, então. William, sim. Arthur, sim. Noriega, sim. Marcos Rocha, sim. Carlos Vinícius, sim. Marlon, sim. Wagner Leonardo, sim. Amuso, sim. Bright White, sim. Eu não gosto, mas sim. Vai indo. Diego Costa ganhou um gauchão, sim. Gente, quanta gente é essa, meu Deus do céu? Reforços da gestão Guerra. Ganhou o gauchão. Mas ganhou o gauchão, o Pavão foi titular naquele gauchão também, então. Guerra, Tem o 53 Guerra ficou 2 ou 3 anos. Cristaldo ganhou 2 gauchões. 53 jogadores aí. Gente do céu. André Henrique, sim. Meu Deus, olha só. João Pedro, sim. Dodi não? Dodi, sim. Eu não vi o Dodi passar. João Pedro, sim, o quê? Foi com uma contratação ok.
O João Pedro? Lateral direito, não é o João Lucas. é o João Pedro. Não, achei que era o centroavante. Não, esse é o João Pedro Galvão. Que nem sei onde é que tá aí. Ali. O Galdino, sim. Né, foi vendido depois por mais dinheiro. Galdino. Não foi mal no ano de 23, né? Foi vendido depois por mais dinheiro. E o Edenilson? O Edenilson Para. não. É isso aí, cara. É isso aí. Esses foram boas contratações. Contratações que deram. Eu não. O Reinaldo foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro Isso, desse ano. com outra camisa, né? O Marlon, não? Já botou o Marlon? Marlon botou o Marlon. botou. É isso aí. Vamos O ver aqui. Edenilson é não, então. Pô, a visão do rival, tá? Todos são não. Todos que não tem o checkzinho do lado são não, então. O PP apareceu muito bem no Campeonato Gaúcho quando ele estreou e teve participação importante no Gauchão. Mas depois não confirmou. Reinaldo é verdade, não jogou bem no Grêmio. Galdino não dá, Cezinha, não força com Galdino. Bruno Vini, Qual Gustavinho? Não, é o Gustavinho que veio do América. Do América Mineiro e não jogou. Meu Deus. Carbajo chegou com uma expectativa grande, não confirmou. Soares, ok. O Cristaldo Coloco, sim, jogou 2 anos como titular do Grêmio. Foi titular no time que foi vice-campeão brasileiro. Natan, Iturbe, Luan, Bessosi. Gente. Se tu parar pra pensar assim, cara. A gente Não vai fazer tu vai amanhã, fazer com o do Inter? Amanhã. É pesado o negócio, CCD, assim. O CCD, o presidente Odorico Romani falou ontem que o Grêmio deve ser saudável financeiramente, indicando menos investimentos na gestão com relação à última, né? E ao mesmo tempo, tu informou que o clube tá tentando negociar com o Everton, que pediu um salário, o goleiro, né? Pediu 1,100. Na verdade, é que isso a gente confunde, tá? Não é que o salário do jogador é 1,100. O negócio todo, com comissionamento, com impostos, com luvas e com salário, gira em torno de um e pouco. O que o presidente ontem disse, o presidente Odorico, disse ontem, é que ele vai dar prioridade total ao pagamento de contas. O Grêmio vai contratar só o que puder pagar. Muito bom isso, hein? Tá. Parece óbvio, né? Não. Parece não é, óbvio. Né? Tirando pra mas não é. Mas não é. Então, eu fico satisfeito que seja essa a prioridade e que a partir daí o Grêmio faça. O problema é que o Grêmio vai ter que liberar aí entre 13 e 10 jogadores. E essa lista a gente vai ver até final do ano? A gente deve... Eu acho que essa lista a gente nunca vai ter, tá? Não, mas a gente vai saber os nomes e vai pontuando. Os nomes vão começar a aparecer. A gente cria a lista. Mas ela não vai ter, tá? Ela não vai existir essa lista assim. A gente vai fazer ela, porque daí a gente... Até porque tu desvaloriza muito se tu fizer isso, então... Não, assim, tem uma coisa sobre... Se a gente voltasse na tela ali com os check-ins do Schenck, o Grêmio, a quantidade de acertos tá na reta final, né? Só que financeiramente o Grêmio não podia ter feito essas contratações aí. Porque o Grêmio aumentou em 4 milhões a folha salarial e não consegue pagar essa folha salarial. Não conseguiu pagar. Sabe? Então, foi ótimo ter esses jogadores, todos eles. Só que não pode. Vamos falar depois sobre a questão da premiação da Série B? Não, é agora mesmo. É agora. É agora mesmo. Isso aí é loucura. Cara, Presta atenção, Vaguinha. Cara, o presidente Alberto Guerra ontem, ele abre o discurso dele fazendo um levantamento do início da gestão e tal. E ele começa a frase dizendo o seguinte: quando eu assumi dia 16 de novembro de 22, nós tínhamos algumas contas a pagar. E foi obrigado o Grêmio, então, a pegar um empréstimo para pagar o salários atrasados. Aí ele citou, acho que outubro, novembro e dezembro, que sequer tinham vencido, né? Porque ele assumiu 13º, e aí ele faz a frase. E premiação pelo acesso. Como acesso? À primeira divisão. O Grêmio pagou aos jogadores o acesso. E tem o valor? 5 milhões de reais. Para dividir. Isso eu consegui depois. O grupo. Gente. Isso, no caso, a gestão anterior, né? A do Guerra. Sim, confirmar. Eu não tô culpando ninguém, tá? Não pensem vocês que eu tô culpando alguém. Não tô culpando o Guerra, Romildo. Eu tô culpando
Vamos parar de bajular ídolo fake. Porque os caras estão pela grana. Esse grupo que pediu dinheiro para subir foi o grupo que caiu. Os líderes são rigorosamente os mesmos. Se abracem no Diego Souza, no Jeromel. Façam vocês isso. Façam vocês isso. Tá? Porque Eita. não tem cabimento um clube do tamanho do Grêmio que paga Babilônia pros caras pagar para perder. Isso o Grêmio tem que aprender. Para mim, a principal mensagem ontem, o Grêmio tá devendo para todo mundo. Só tem uma coisa que não tá devendo. Pros boleiros bonitinhos. Esses aí, os queridinhos, tá tudo bonitinho. E o Grêmio tá devendo para todo mundo. Tu viu aí? 50 caras contratados. Por quê? Porque a todo momento, assim não dá. Sim, não dá. Precisamos de jogador. Precisamos contratar. Tá aí. Tá aí. Tá aí o que tá acontecendo com o Grêmio. Ou acorda, ou quebra. O Inter tá vivendo um problemão talvez maior, porque o Inter não tem o seu Alisson pra vender, mas é pra vender pra pagar esses caras aí. Eu tô tentando descobrir a premiação dos jogadores teve. do Inter pra não cair, tá? Aposto que teve. Só pra tu saber, Vaguinha. Essa premiação também foi discutida no Grêmio 2021, tá? O Grêmio caiu, mas foi discutida também. Pelos mesmos líderes que caíram e depois discutiram o prêmio para subir. Eu só quero registrar que isso precisa acabar. O contrato de jogador de futebol no Grêmio precisa ser a partir de hoje para ganhar também, não só para perder. É isso, Cezinha tem toda a futebol razão, brasileiro, gente. Sabe, uma situação assim que é inacreditável. Inacreditável. Os mesmos que... E aí, São os mesmos, velho. Os mesmos que São os mesmos caras que rebaixaram. receberam a premiação para devolver o Grêmio para Série A. Ou seja, o crime compensa. É isso. É isso. crime compensa. A coluna que eu fiz, eu vou pegar aqui. Eu não li tua coluna. A coluna que eu fiz é assim, ó. Deu a coluna do César hoje? Hoje não. Não deu Bah, tempo, não, é sacanagem. Não, eu não tenho Você tá assinatura. falando em lugar proibido? Eu não tenho assinatura do GZH. Eles não te deram as Não me senhas. der. Pior é que eu pago, cara. Tu tem ela de graça? Não era pra ter, mas Marquinhos não me libera. A Marquinhos! senha. Tão com saudade do Marquinhos. Mas Marquinhos não Berton sumiu, Santos. né? Onde é que anda? Ué, o Marquinhos tava contigo ontem aí fazendo... Não, mas online, né? Ah, só online. Fez cirurgia de joelho, né? Ah. Não tem pressa aí, não tem só. Vai de tudo, tem que Vai no teu tempo aí, nós não temos Vamos pressa. lá, imagina o cara aqui que tava ansioso pra começar o programa esperando o César achar a coluna. Não, olha aqui. Lá no meio da coluna. Premiaram um grupo que deu uma das maiores tristezas da história do Grêmio, é algo estranho que precisa ser relatado e revelado. Só subiu quem caiu. E os jogadores foram premiados da mesma forma. Olha só, que Foi exatamente isso que o Vaguinha falou. Tá aí a coluna. Pelo amor de Deus. Mas o futebol brasileiro funciona assim: jogador de futebol no Brasil ganha salário pra perder. Pra ganhar, eles têm que ter bicho. Isso vai pra qualquer um. Por que também o futebol Por que brasileiro. não bota isso na nossa profissão também? Porque não Podia, né? Implementado. A gente ia ficar rico também. podia. E não tem como mudar porque todo mundo faz e não vai. Se chegar a um acordo, os 20 presidentes disseram não, vamos dar bicho, vai ter um malandrinho que vai dar escondido pra tentar tirar vantagem. Abel Braga foi ou não foi o cara que livrou o Internacional do rebaixamento? Quem colocou essa situação em dúvida foi o jornalista Mauro César Pereira. Na tela tá aí o que ele disse, hein? Em resumo, ele falou que o Abel pouco fez em 2 jogos e o Inter escapou muito graças ao frango do goleiro Cleiton do Bragantino. O que vocês acham? Vocês acham que a imprensa gaúcha... Nós valorizamos demais o feito do Abel ou Não. falta um acho conhecimento lá? Não, acho que todas as homenagens elas são justas e o torcedor do Internacional precisa saber por que existe essa mágoa. Porque o Abel machuca tanto os flamenguistas. Por quê? Conta, Porque teve um jogo aqui, eu não vou me lembrar o ano, mas teve um jogo aqui que o Abel veio como técnico do Flamengo. Isso é 2019, ele pega o time pré-Jesus. Isso, 2019. E naquele jogo, acho que é um jogo de campeonato brasileiro, o Inter ganha do Flamengo aqui. E o Abel vai para a coletiva e, ao invés de falar sobre o time do Flamengo, ele fala sobre o time do Flamengo, só que o Abel elogia o Beira-Rio, Cacau. Aí ficou magoado. Abel, Beira-Rio, o que é esse estádio aqui? Esse estádio aqui é lindo. É lindo, é a expressão do Abel. Isso aqui é lindo, espetacular. O Abel é colorado, Mauro César.
O que eu vou fazer? Ele é colorado, ele é identificado com o Inter. Ele elogiou o estádio Beira-Rio e depois que ele foi, depois dessa entrevista, ele elogiou também. Então, é natural que o torcedor do Flamengo fique magoari com o Abel. E também não tem um carinho especial pelo Abel, porque o Abel não deu o resultado esperado lá no Flamengo. Né? Ele assumiu o time, depois sai o Abel e ainda chega o Jorge Jesus, que tem muito mais sucesso. Né? Talvez tenha sido o maior treinador do Flamengo aí nos últimos anos. Da história. E aí, claro, o César tem que falar alguma coisa diferente do que os outros estão falando, né? Para ele ter a repercussão. O Abel machuca vocês. Eu sei que o Abelão machuca vocês. Mas tenta dar uma seguradinha, o Abelão machuca. Tentando dar um tom assim, que não seja tão... Um pouco mais de linha de seriedade à frase, tá? Única e exclusiva frase. Isso revela muita coisa, tá? Eu não entro muito nessa linha mais clubística, tá, Vaguinha? É quem não tem a leitura emocional das coisas. E eu acho que esse jornalista talvez não tenha isso, entendeu? Não tem que ter, né? Ele não tem que ter. O que ele pega? Ele pegou o Abel perdendo para o São Paulo e ganhando do... O Abel tem uma derrota e uma vitória. Quando ele diz ali que o Inter foi mal na temporada, o Vaguinha concorda, todo mundo concorda. Então, o problema é que ele não dá a leitura emocional para o que o Abel trouxe para o ambiente. E o futebol, gente, o futebol, ele precisa... Desse tipo de emoção. Desse tipo de emoção. E o futebol precisa de ídolos. É claro. O futebol é isso, é entretenimento, é venerar algumas pessoas, venerar alguns ídolos. E o Abel, poxa vida, o Abel é nosso ídolo. O Abel é o maior treinador da história do Internacional, para não entrar em polêmica. É o maior treinador do Inter, né, da história do Internacional. Ele chega e depois de ganhar a Grenal do século, ganhar a Libertadores da América sem ser favorito, ganhar Mundial contra o Barcelona. Ganhar Mundial contra o Barcelona. Não foi contra o sei lá quem, não quero criar polêmica aqui, mas foi com o Barcelona. Aí ele volta no momento de definição de história do clube, sabe? Volta e aí tem a presença dele. Poxa, perde o João Paulo. E na última rodada acontece tudo o que aconteceu, com o Inter ganhando o seu jogo, que talvez fosse outro treinador, poderia ganhar também. Eu disse que o dia que o Inter não ganhar do Bragantino em casa, o Inter não for favorito para ganhar do Red Bull Bragantino em casa, tá tudo errado. Talvez se fosse o Ramon Dias, talvez o Inter tivesse vencido também. Mas aí acontece toda a combinação de resultados e a gente coloca a maior parcela de responsabilidade, de méritos para esse senhor que aceitou o desafio, que estava na casa dele. Agora, tem que entender por que o Mauro César tem a bronca. Tem a bronca porque o Abelão machucou eles. Não pode falar nada contra o Flamengo. Calma aí, temos a notícia aí, ó, dia 1º de maio de 2019, técnico do Inter no título mais importante da história do clube. Machuca. Vamos falar sério. Vamos falar. A opinião do Mauro é uma opinião de quem tá vendo o negócio à distância. A opinião dele não tem nada demais, gente. Só que eu acho quando o Abel chegou, o que a gente discutiu aqui? Todo mundo concordou que o Abel não teria culpa nenhuma se o Inter caísse. Por quê? Porque não tinha muito o que fazer. Ele chegava com 7 dias para fazer 2 jogos. Se o Inter ganhasse os 2 jogos, o Inter estava livre do rebaixamento. O Inter não ganhou. O Inter tomou 3-0 do São Paulo, num jogo que o time foi uma bagunça, foi a mesma coisa que tinha sido contra o Vasco com o Ramon. E depois o Inter ganhou do Bragantino, quando ele escalou um time mais parecido com o do jogo do Santos, que foi o melhor jogo do Inter. Não teve nada de extraordinário aí. E o Inter não caiu também porque o Ceará não ganhou porque o Palmeiras ganhou do Ceará e porque o Botafogo ganhou do Fortaleza. Se Botafogo ou Palmeiras, um dos dois não ganha o jogo, o Inter cai. Não, mas então o Inter não fez nada de absurdo. O Abel... Não, é que se ganha do São Paulo, tu não dependeria de outros, entende? Não tô culpando o Abel. Tô dizendo que não foi um feito nada absurdo. Tá, mas o que a gente falava aqui também era que o Abel vinha para 2 jogos, não para mexer muito na questão técnica e tática, mas ele ia mexer no emocional. Isso. Esse foi o assunto, desde sempre. Sim, mas, por exemplo, o Beira-Rio não lotou no sábado, no domingo. Não. A gente imaginou que nesse efeito não teve 20 mil pessoas. Agora, o Abel ele tem que ser sempre elogiado por ter aceitado vir, que ele não precisava vir, por ter tido e até a grandeza de ignorar, por exemplo, o Barcelos foi o presidente que abriu mão dele em 2020. Eu não vou voltar para tentar ajudar o Barcelos. Ele voltou pelo clube, pela torcida, então esse elogio ele vai sempre merecer. Agora, a questão prática dos 2 jogos, de fato, não foi nada extraordinário. A crítica que eu faço, a opinião,
Porque ele deu uma opinião e eu posso fazer uma crítica à opinião dele, não sem problema nenhum. E eu não estou aqui diminuindo ele, pelo contrário, não sei não acompanho, não tenho o hábito de acompanhar. Mas eu estou dizendo, e não é por nada, não tenho só o hábito de acompanhar. Só que ele tirou uma parcela que tu está colocando. Que é emocional. Tá, mas o emocional Sim, não é racional, total. gente. Tá, mas é que o emocional futebol não é racional. Pois é, mas o futebol não é racional. Tá, mas aí a gente tem que tentar trazer o racional, porque senão não vamos mas debater ele- nada. Sim, mas é ele nítido aceita. que Senão a gente vai não chegar é racional nessa reta final do Internacional. Munari, vamos combinar o seguinte, o Mauro César não precisava falar nada sobre o Inter, deixa ele lá falando sobre o Flamengo. Mas é que as pessoas podem falar mas sobre não tem qualquer que falar. coisa quando Ele tem o uma assunto- bronca pessoal com o Abel, só pode ser isso. Mas não é que de fato... Pô, o cara saiu da casa dele, tava lá, veio aqui pra ajudar o Inter, ajudou. Aí o cara vai lá dar uma opinião porque tá magoado com o Abel. Porra, sei lá, porque o Abel não foi bem no Flamengo, Mauro César. Todo mundo sabe. Aí tu ficou brabo com isso e tá dando uma porrada no Abel de graça aqui. Vai falar do Flamengo, não enche a minha murcilha. O Ricardo Lisboa mandou assim, na verdade ele não tinha tempo de fazer nada, estão misturando as coisas, o que fez antigamente com o hoje. Ganhou um jogo em casa contra o Bragantino, mas na verdade deu sorte porque dependia dos outros resultados. O Alberto, concordo plenamente com o Munari. O Leandro, Abelão tem 50% de aproveitamento nessa volta dele. Melhor que muitos que passaram recentemente por aqui. Eu quero saber já uma resposta de vocês da nossa enquete. Já que a nossa enquete... já aproveitar, deixa um like aí nesse vídeo. Manda esse link para todo mundo, se inscreve no canal. Qual é a enquete? Vou responder aqui. A enquete é, o D'Alessandro deveria seguir Ah, é boa pergunta, como hein? diretor do clube? Vocês acham que sim ou não? E aí já comecem a falar sobre as saídas. Tu quer que eu vote na Eu interativa? quero que tu fale o que tu acha, se deveria ou não ter ficado. Na minha opinião, tá, o D'Alessandro ele caiu no meio de muita incompetência, em uma estrutura que já estava precária, né, de futebol, com centro de análise e prospecção desatualizado, com um vice de futebol sem conhecimento de futebol, com o André Mazzucco, que já estava aí e que a gente daqui a pouco vai analisar as contratações feitas. O D'Alessandro teve um papel, acho que importante ali, porque se deu muito bem com o Roger na largada, no trabalho. Ele conquistou o título do Campeonato Gaúcho e muito se atribui ao D'Alessandro questões de gestão de grupo que ele não conseguiu resolver ao longo deste Campeonato Brasileiro. Tá bem. Se era essa a função do D'Alessandro, realmente o Inter teve vários problemas. Eu acho que é bom para o D'Alessandro sair do Inter, tá? Acho que o cenário que a gente está vendo do Inter hoje é um cenário de muita dificuldade financeira, tá? E de organização de clube. O Conselho de Gestão prova que é incapaz de tocar o clube. Não sei o que deu da reunião ontem entre os ex-presidentes. Vai ter um anúncio na sexta-feira. Pois ia te perguntar se tu sabia de algo disso. É um mistério porque ninguém quer falar. Eu acho que houve um acordo para ninguém falar e deixar o presidente Alessandro Barcelos falar na sexta-feira. Mas eu não consigo, assim, nem no ano passado avaliar, puxa vida, o D'Alessandro, ele foi importante por isso. Ele foi importante porque ele colou no Roger, a dupla deu certo e o Inter decolou. Pronto, mas o que fez o D'Alessandro no bastidor que a gente possa dizer assim, puxa vida, que gerente esportivo o Inter tem? E nem o contrário. O que o D'Alessandro... O mercado pegou o Carboneiro dentro do vestiário porque o Carboneiro fez... E o ambiente ficou ruim. O que o D'Alessandro pode fazer? O D'Alessandro chega, conversa, senta. Gente, é isso. Tá todo mundo aqui pensando no Inter e tal. Mas se os caras quiserem continuar brigando, eles vão continuar brigando. O ambiente vai continuar rachado. Então, é relativa a responsabilidade do D'Alessandro. Então, assim, o que é estranho é que é ele quem liga para o Abel para treinar o Inter. Uhum. O Abel está empolgadíssimo, ou estava empolgadíssimo, em permanecer aqui, com a possibilidade de ficar por aqui, e o D'Alessandro sai. E o quanto tu acha que a saída dele é do Mazzucco também, porque tu disse que o Mazzucco também era alguém que o Abel confiava, o quanto isso pode impactar? Bom, isso é informação já, tá, Cacau? Num primeiro momento o Abel não gostou, fica uma questão assim de falta de segurança na gestão, tá? Porque, poxa, ele veio pelo Dali, o Dali ligou. Se é o Barcelos que liga, ele não vem. Isso é fato, tá? E aí o D'Alessandro sai.
O Mazzuco, que já estava definido que seria demitido, o Abel gosta do Mazzuco num primeiro momento. Ele não conhecia, tem um contato com o Mazzuco, e o Abelão é aquele cara que bota o olho e diz, puta, esse cara aqui é bom caráter, gosto dele, vai trabalhar comigo. E aí a decisão já estava tomada, sai o Mazzuco. Então o Abel ficou... O Abel está assim neste momento. Ele está lá no Rio de Janeiro. Cara, o que está acontecendo? Sem saber. Por outro lado, ele quer muito ficar no Inter. O Abel quer ficar no Inter. Tá? E a informação que eu trouxe ontem pela manhã tá aqui a chave, o departamento de futebol é teu, tu escolhe comissão técnica. Isso era para ser feito junto com o D'Alessandro, e até a direção tentou demover o D'Alessandro da decisão. Mas o D'Alessandro não voltou atrás. Né? Tá aqui, tu vai tocar todo o departamento de futebol. E aí o Abel vai decidir agora. Bom, eu vou escolher minha comissão técnica, eu vou ter segurança. Eu vou escolher o meu diretor que vai trabalhar comigo, eu vou ter segurança. E eu quero morar em Porto Alegre. Mas não está definido, a situação está bem instável neste momento em relação à permanência do Abel. Tem uma informação que eu até falei com o Vaguinha nos últimos dias sobre isso, de nomes que o Inter estava procurando. Mas assim, o que se fala no mercado é que o Inter, principalmente em 2025, ele virou um clube centralizado na figura do presidente Alessandro Barcelos. Que o Mazzuco é um profissional muito respeitado no mercado. É um cara que tem conexões, que tem portas abertas e que é tido como um profissional muito competente. A questão é que no Inter, e o Vaguinha me corrija se eu estiver errado, é que tudo passava pelo presidente Barcelos. Contratações... Isso talvez estava incomodando o Mazzuco, pelo presidente Alessandro Barcelos, que levava ao conselho de gestão, na verdade era um comitê de futebol, com outros 2 ou 3 vice-presidentes que decidiam as coisas do futebol. Mas a informação do Marco é perfeita. O Barcelos é centralizador. E por isso, assim, tu tira a autonomia de ter um personagem como o Mazzuco, que é um cara que é um executivo. O nome diz executivo. O cara tinha que executar as questões do futebol do dia a dia. Contratações, contato com o empresário, contato com jogadores. E se tu tem sempre que pedir amém para alguém para fazer as tuas funções, né, tu não vai conseguir executá-las do mesmo jeito. A questão do D'Alessandro parece me passar também muito por isso. O D'Alessandro foi um personagem trazido para o Inter para dar credibilidade a um projeto que, na época, estava em crise. Né? E quando entrou em crise novamente esse ano, afundou junto. Né? A gente viu vários episódios de questões de vestiário, de que os jogadores teriam resistência à presença dele em situações de comemoração no gramado. O Inter virou uma bagunça. Tem que voltar a ter normalidade no clube, a ter uma cadeia de comando em que as coisas funcionem no futebol. Em 2025, e eu uso a expressão amador não de forma pejorativa, o presidente Barcelos ele tem uma vida civil, ele não é um profissional do futebol. Se não entregar para pessoas que sabem tocar a questão do futebol, o Inter vai de novo repetir o que tem feito nos últimos anos. O D'Alessandro ele entra até na discussão um pouco do que a gente teve ontem de razão e emoção no futebol. Né? O torcedor olha para o D'Alessandro como ídolo, jogador que teve mais de 10 anos no clube, foi capitão, foi campeão da Libertadores, fez um monte de gol importante. Agora, se a gente for pensar só esquece que é a figura do ídolo, o trabalho, né? A função que ele tinha de diretor esportivo, que é uma função que tu tem que lidar com a relação do elenco. A relação do elenco não foi boa. Relação elenco-treinador, o Inter teve 3 treinadores no ano. Né? O Inter, nos primeiros 4 anos da gestão Barcelos, demitiu treinadores. E um dos motivos foi, em alguns momentos, a relação não foi boa e acabou que o treinador caiu. O D'Alessandro tinha a missão de garantir isso. Em algum momento que tivesse um foco de alguma coisa no trabalho do Roger, conseguir resolver. Não resolveu. Veio o Ramon Dias, um treinador de confiança dele, não deu certo. Também não teve o olho técnico de identificar, então, a falência de trabalho antes, ou do Roger, ou mesmo que o Ramon não estava funcionando. Contratações, não é ele quem contrata, mas algumas contratações, por exemplo, o Alan Rodrigues, ele, inclusive na apresentação, destacou que era um jogador de destaque na Argentina. O Benítez e o Richard também, né? O Richard eu não lembro exatamente da influência dele, mas o Benítez sim, teve uma influência dele. Lá atrás o Kaique Rocha, aquela coisa de usar os dados para tentar defender o Kaique Rocha, que jogou 30 minutos pelo Inter no ano. Então, assim, ele não conseguiu cuidar da relação do elenco, porque a relação não era boa. Da relação direção-elenco não era boa, a relação treinador não funcionou. Então ele não cumpriu com nada que ele deveria cumprir. Não cumpriu com nada. Se não fosse a figura da Alessandro ídolo, ninguém teria dúvida de que tinha que sair. Vamos falar agora do Luiz Castro? Tá perto de fechar, mas o que está faltando, hein, Marco?
Ontem à noite... Ontem, que dia foi? Terça? Ontem, terça, dia 9. Terça, dia 9, teve troca de documentos. Tá. Né? Documentos do Grêmio partiram... Eu não sei se não me engano, ele está indo no Catar. Fax? Foi fax? Acho que não, acho que foi PDF. A PDF. eu Estamos acho na que era esse é do PDF, hein? Não é mais fax, galera. É, e muito otimismo nas duas partes. Falei com pessoas muito próximas ao Luiz Castro que sinalizaram assim que a questão é ajustes no contrato, questões muito do projeto que o Grêmio apresentou. E enfatizo muito essa questão do projeto, porque é aí que reside a vantagem do Grêmio em relação a outros interessados. Não quero falar isso também de forma jocosa, mas quando ele foi para o Botafogo, o Textor, que era o John Textor, dono da Eagle, a holding que controla o Botafogo, falou em criar o Botafogo Way de futebol. Que o John Textor é americano e nos Estados Unidos teve um time de futebol americano chamado Patriots, que foi vencedor por muitos anos. É um dos grandes vencedores da NFL. E o Textor queria criar uma forma de ter essa mesma hegemonia no futebol brasileiro, e ele entendia que passava por uma forma de futebol. O Textor, por muitos anos, se aproximou do Benfica, do futebol português. A gente sabe que Portugal é uma das principais escolas de técnicos do mundo, e ele se apaixonou pelo esse estilo que ele via no Benfica, nas categorias de base, no futebol português. O Luiz Castro é um cara que é referência em Portugal, por ter um estilo de jogo que ele não é necessariamente... tão brasileiro. Me corrija se eu estou errado, Munari. É um futebol de mais transição em alguns momentos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jeito do Luiz Castro de montar o time. O E o Munari vai Grêmio analisar. entende que no perfil de jogadores que ele tinha montado no início desse ano, o Luiz Castro teria um encaixe muito mais fácil do que, por exemplo, o outro técnico que poderia ser buscado nesse momento. Tá, mas aí para ele vir, tá faltando o quê? Aumentar um pouquinho? Não. O A questão que é o financeira rolê? está solucionada. Tá. É questão de contrato mesmo, de definição de algumas metas, de questões de como algumas cláusulas estão sendo escritas, porque o contrato é de 2 anos. Tá. E o que foi prometido a Luiz Castro é que 26 vai ser um ano de construção. O Grêmio quer descobrir quem são os 18 jogadores que vão ser titulares, que vão ser as peças utilizadas, para que em 27 o Grêmio monte um time com maior investimento para aí sim tentar competir. O que falta? Definição de auxiliares ali, funções, o que cada um vai fazer. Saber quem vai vir com o Portuga. Isso, porque ele trabalha com uns 5, 6, 7 caras, depende. Tem Bastante, um brasileiro, né? que é o preparador físico, o Betinho, Tá. que foi uma indicação do Jorge Jesus a ele. O Betinho trabalhava no Flamengo, trabalhou muitos anos no Flamengo. O Jorge Jesus indicou ele para o Luiz Castro para fazer uma adaptação do Luiz Castro ao futebol brasileiro. E esse é outro ponto que também pesou na contratação. O Luiz Castro conhece o futebol brasileiro, sabe que se joga de 3 em 3 dias, que tu vai jogar em Porto Alegre com 18 graus e depois vai para Belém e vai pegar 35. Então ele Vai sabe jogar disso. com 40 Isso. e também Então, assim, muda. por isso, Aqui. é questão burocrática de construção de contrato, de elaboração de cláusulas. Tem tudo uma isso. pergunta aqui do nosso telespectador no chat, não sei se é telespectador ou ouvinte, enfim. O Alessandro, qual o valor da comissão técnica do Luiz Castro? Ele vai vir fazer caridade em Porto Alegre? Não veio fazer caridade. Acho que ninguém hoje em dia está fazendo que caridade ninguém, né? no meio do futebol, gente. Não. Talvez só o Abel que fez. É. Não tem mais. E olhe lá. O valor não dá 2 milhões de reais. É que exatamente o valor depende da quantidade de pessoas que De vem na gente. comissão. Isso é uma das questões. O valor do Luiz Castro, o Mano ganhava cerca de 1 milhão e 200 no Grêmio. O Luiz Castro é um pouquinho mais que isso. Não é muito mais que isso, não. É o quê? 1,5? Não, menos que 1,5. É 1,4 pelo que eu vi. 1,4 Se tu sai de 1.2 Pra do 1.4. Mano Menezes para 1,4 pro Luiz Castro, pro vale, Luiz né, Castro, Munari? pelo amor de Deus, né? Já dá para fechar, né? Não vão reclamar de valor, né? Até porque pagar 1 milhão e 200 pro Mano Menezes, que tinha acabado de ser demitido do Fluminense, que foi demitido do Corinthians, foi demitido do Inter. Peraí, antes de Pelo tu amor de falar Deus, mais né? a fundo de Mano Menezes, vamos para o próximo fio, então. A gente vai avaliar Mano Menezes. Que nota vocês dão pro trabalho do Mano no Grêmio? Olha aí o que temos, as estatísticas de Mano em 2025. 41 jogos, 13 vitórias, 14 empates, 14 derrotas. 43,1% de aproveitamento, 50 gols marcados, 49 sofridos, hein? 24% dos jogos sem sofrer gols, 47,6% de posse de bola. Munari, e aí a grande vaga na Sul-Americana? Um rápido comentário. Os 50 gols, o jogo contra o Sport salvou essa estatística do Mano. né? Salvou. Porque o Mano Ia ser negativo. ia ser negativo. Salvou. Não, é assim, gente, é uma campanha que começa em abril.
E a gente precisa lembrar o que era abril, né? Era a 4ª rodada do Brasileirão quando caiu o Quinteiros. O Quinteiros Era no início, né? Início. O Quinteiros claramente tinha um problema com o elenco. No primeiro jogo pós-Quinteiros com o James Freitas, o Grêmio já joga muito melhor do que vinha jogando. Eu o acho Grenal. que o melhor jogo do Grêmio do ano, pra mim, foi aquele com o James. O Grenal, que o Grêmio joga muito melhor que o Inter no primeiro tempo. Faz 1-0 no segundo tempo, depois que o Roger mexe, coloca o Tabata e o Gabriel Carvalho. O Inter passa a ter 3 meias, né? Com o Alan Patrick. E aí o Inter melhora, vai lá e consegue o empate, mas ainda no final o Grêmio tem o pênalti que o juiz não marca no Aravena? No Aravena. No Aravena, né? No Brian Rodrigues, pode ser? Do Aguirre. Aguirre. Do Aguirre. E aí depois chega o Mano. O Mano, ele no Brasileirão, o Grêmio tinha o medo de rebaixamento, mas o Grêmio tinha Copa do Brasil e Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o Grêmio pegava o CSA, um time de 3ª divisão, na 3ª fase. E o Grêmio caiu pro CSA. E o CSA depois pegou o Vasco. O Vasco do Diniz. E o Vasco eliminou o CSA e pegou o Botafogo nas quartas, hoje está na semi. Uma campanha boa na Copa do Brasil seria sido tu passar pelo CSA, contra o Vasco, eu acho que tu tinha condição de passar, e aí tu caía pro Botafogo nas quartas. Ok, isso é campanha boa. Sul-Americana, tu tava num grupo fraquíssimo, com Grau, Luquenho e Godoy Cruz, com 100% de aproveitamento, porque o Quinteiro sai, o Grêmio tinha vencido os 2 primeiros jogos. O Mano joga Cruz rebaixado no campeonato. no Campeonato Argentino. O Grêmio joga 4 jogos com o Mano. Empata com o Grau, empata 2 vezes com o Godoy Cruz e vai ganhar do Luquem no final com o gol do Riquelme. Vai pro playoff, perde pro Avença Lima lá, do Barcos do Guerreiro, e empata aqui. São 6 jogos de Sul-Americana com o Mano, tu ganhou 1 jogo. Contra times do nível C da América do Sul. E no Brasileirão, a campanha era ruim, tem derrota pro Sport, um sofrimento do caramba, até que o Grêmio aumenta a sua folha salarial em mais de 4 milhões, trazendo muitos jogadores, uma folha salarial que o Grêmio não pode pagar. Tanto é que atrasou o salário e ninguém sabe como é que vai pagar o 13º. Quer dizer, sabe, né? Pediu dinheiro do Banrisul. Então, assim, com a estrutura que o Grêmio tinha, o Mano fracassou completamente. É o seguinte, tá, torcedor colorado? Amanhã nós vamos fazer este mesmo exercício com o Inter. Hoje, começando por Não todo precisa. o elenco do Grêmio. Precisa sim, Inter não Vaguinha, precisa. precisa sim. E é o seguinte, pra gente ter uma dinâmica, tá? Está todo o elenco do Grêmio na tela e nós vamos, né, são 5 categorias, definir os jogadores. Tier list. Ótimo, bom, regular, ruim Cezinha, ou muito ruim. tier A nossa list. tier list. Gostaram da... É algo que tem. As lives fazem muito. O Eduardo Picão e o Pilar lá no meu canal fazem direto isso aí. Eu não Hoje nós vamos fazer juntos aqui. Tem aí todo o elenco do Grêmio, está inclusive por ordem alfabética. Então você, inclusive, que está acompanhando aqui o Segue o Fio, pode deixar também a sua opinião aqui na nossa interatividade. Já deixa o teu like também, que é importante. Vamos começar juntos, então? Começando pelo Alex Santana, hein? Muito Onde é que ele ruim. fica na categoria? Muito ruim. Muito ruim? Se vocês discordarem, né? E aí, não tem como discordar, né, Munari? Isso aí é, na verdade, no Campeonato Brasileiro. Na Né? vida, No Grêmio. ano. No ano. No ano. Grêmio, Vamos ampliar para o ano. Tá. O segundo é o Alisson. O Alisson é ótimo, foi muito bem no ano. Ótimo. É. E aí, Munari, quem sabe tu participa também? Não, mas aqui eu concordei, Tá. ótimo. O Tá Alisson, bem, o Grêmio vai ganhar vamos lá. 10 milhões Também, de Vaguinha, 10 milhões de euros no Vamos participar jogador que o aqui. Grêmio não acreditava. Vamos fazer um programa Se o Grêmio legal. acreditasse, Fazer um programa Legal. se o Grêmio acreditasse no Alisson no começo do ano, não teria contratado o Amuso e o Kik gastando bastante, já tendo o Pavon, Aravena para as pontas. Tá. O Grêmio não acreditava que o Alisson ia ser titular no Brasileirão em 25, para ver como os caras entendiam um pouco de bola. Mas Então por que investiram tanto então? Precisava contratar, Eu vou, eles gostavam. eu vou dizer sobre gastaram o Alisson, tanto. tá? Eles gostavam de contratar mal. Sobre o Alisson, acho ele muito bom jogador, já falei isso várias vezes, muito bom mesmo, mas em alguns momentos ele oscilou. Ele não foi aquilo que ele pode ser, tá? Acho que se... Realmente, ele tá vendido pro Aston Villa, né? Ele tá vendido. Então... Vai agora? Já vai agora, Já então. vai agora. Acho que ele vai ter uma carreira promissora. Ele é grande, forte. Não, mas garoto é normal oscilar. Mas acho que ele poderia ter rendido mais no Grêmio. Ele acho que também não rendeu muito no Grêmio, porque O Grêmio é horroroso. Ah, e teve time jogos era- que o treinador time era preferiu botar o parceria, era Pavon ruim. do que ele, né? Contra o Palmeiras, por exemplo, aquele jogo contra o Palmeiras reserva, o Grêmio vira no segundo tempo, depois da entrada dele. Quem começa por opção do treinador, o Pavon. O Grenal do Beira-Rio, por opção do treinador, começa o Pavon. O Alisson entra na primeira bola, faz o gol. Mas o treinador preferia botar o Pavon aí também, né? Aliás, É duro, cara né? do Alisson, né, O naquele gol do Amuso, Grenal. o Amuso é regular. Amuso, regular? Regular. Começou muito mal e terminou bem. André Henrique, Regular também. regular? Aravena, Muito ruim.
Eita. Posso dar meu palpite sobre o André Henrique? Sim. Pro custo-benefício de um terceiro centroavante, eu acho até que é bom. Se for pegar o terceiro centroavante do elenco barato, ele fez o quê? 6 gols no Brasileiro, né? Ele tem uns golzinhos aí. É, não, verdade. pra ter terceiro 9, se o cara. Pedro Ernesto Denardinho tá na bancada, O Pedro gosta dele, né? super excelente. Exatamente. O Pedro gosta, mas assim, pensando bem, ele é o terceiro centroavante, né? Ele só jogou um pouquinho. gente. Ele entregou. Cara, terceiro, pode pegar Vamos aí. deixar no regular ou vamos deixar no bom, O André? terceiro da lista de qualquer Pode botar clube. bom, pode Bom, botar então vamos É um dar cara então, que entrega André Henrique pra pouquíssimo. bom. Pode botar bom. O Balbuena é ruim, Balbuena. não tanto 5 gols por no culpa Brasileiro. dele, porque jogou 2 partidas e acabou sofrendo uma... Mas é bom zagueiro. É bom, mas sofreu uma lesão, acabou não sendo. Bright White... Não, calma aí, tem o... Ali é o Ah, é o Balbuena Bright já White, foi. Exatamente, já foi Balbuena. O Bright White é o seguinte, ele não tava no pior momento do Grêmio, ele afundou, né? Mas antes disso, eu deixaria regular, porque antes disso Agora, ele foi bem. se tu falar em custo-benefício, qualquer dia tu vai ter uma notícia que tu não vai gostar muito. Tá, mas bom, aí é questão. Mas, por exemplo, no vai outro demorar ano. muito pra ter essa notícia. No outro ano, Não entendi. o Bright White ajudou muito o Grêmio a não O cair. Grêmio vai divulgar os gastos do clube, o tamanho dos contratos. O Grêmio vai divulgar algumas coisas e vocês vão Tá, e ficar onde um é que pouco fica o Bright impactados. White, então? É só nessa temporada? Vamos falar Não, do nessa temporada ano. é ruim, tá. Mas, por exemplo, no ano passado ele teve um papel Ano parecido com o passado do não é Vinícius. uma pergunta, a pergunta Não, é esse eu ano. sei, só que o Bright White não é esse bagre que tu tenta vender. Não, Ele não. afundou muito no trabalho ruim que foi feito no Grêmio. Isso, Se o ruim. Grêmio tivesse um trabalho bem melhor, ele teria rendido mais Ruim. antes da Então, lesão. ruim, Aquele ali beleza. quem é? Camilo. Muito ruim. Muito ruim o Camilo. O Carlos Vinícius, ótimo. Carlos Vinícius, tá. O próximo é o Cristaldo. Cristaldo é ruim. Ruim. E aí, Munari? Ruim. Também tá junto? O Cuejar, muito ruim. O Cuejar é muito ruim porque não consegue jogar. Que não joga. Tá. O Dodge, bom. Bom? Bom, E foi aí, titular. Munari? Ednelson... Não, calma aí, só pra nós dar tempo do nosso Dodge amigo no meu lá seria botando. regular, Tá. assim. É o Dodge Shen que tá apertando o botão? É. O Ednelson é ruim, né, gente? É ruim. Jogou porque a insistência também. Outra insistência do treinador que não faz sentido nenhum. O Grando, regular, jogou pouco. Deveria ter jogado mais, que é melhor que o Regular, outro. Então, Gustavo Martins, a mesma coisa, regular. E Gemerson? Gemerson precisa, né? Não precisa. Precisa alguém dizer? Deixa embaixo a vida muito ruim. Não dá pra deixar só Isso. deixa dele embaixo O ali. João Não, Lucas, acho que João não dá. Muito Lucas, ruim. muito ruim. tá. João Pedro bota ruim porque também é ele outro não que teve jogou culpa. pouco e lesionou. Jogou, O Jorge jogou. não existe. Não, calma aí, cara. Não, o Jorge não não. existe, não jogou. Tá. O Jorge Muito não ruim. podia ter vindo. Kahneman. Acho que é irregular, né? É, regular sempre. Regular. O João Cândido, Lua Lua Cândido. Cândido, pelo amor de Deus. Muito ruim. E esse Esteves. Esteves aí também. Não, esse aí não existe. Também, Muito ruim também? O Marcos Rocha acho que ótimo, apesar da... Ou bom, ótimo exagero. Bom porque acabou lesionado. Machuca demais. Tá. O Marlon bom também. Bom, não pra ótimo? Ruim, não jogou. Machucou todo tempo, bota ruim, né? Ruim. E o treinador achava que ele era ponta, então não... Noriega. O Noriega é bom, né? Bom pra ótimo. Zagueiro bom. Ah. O Kike Oliveira é Kike. ruim, né? Pelo amor de Deus, pra não dizer muito ruim. Não, muito ruim, Kike Oliveira. Foi uma contratação Tá aí, mais Munari. cara da história. Chegou, meu Deus do céu, né? Sim, mas Fez por isso. 2 gols contra É que nós não estamos falando. falando quando chegou. Não, mas o Kike tem uma... Que jogador Kike, fantástico. O Kike... O do Grêmio, de patamar. O Kike tem a questão muito mais extracampo, né? Porque... Ó, não vai ter espaço pro muito ruim daqui a pouco. Quando ele sai do time, o comportamento dele não foi bom e aí, enfim, se perdeu. Mas ele, naquele momento ruim do Grêmio ali, ele ajudou. Pega uns pontinhos ali. O pra não- Pavon eu colocaria ruim ou regular. É, ruim. Ruim. E aí, ruim. Munari? Ruim? O Rodrigo Eli? Rodrigo Eli, coitado, não É dá muito pra ruim, colocar, mas é muito assim. ruim. É, mas é que ele não jogou, né? Bota ruim. Ele é ruim Rodrigo porque Eli. não jogou. Se jogasse, a gente ia botar muito É, ruim. Talvez. O E é Gustavo, porque ele é muito ruim. Gustavo Martins, regular. Não, esse aqui é o Vieri. Vieri. Coitado, teve que jogar de Vieri, bota lateral no começo do ano, Regular, porque não tinha Vieri. Cadê o lateral. Gustavo Martins? Não, a gente já fez o Gustavo Martins. Já foi a corda alfabética. Tu botou lá no ruim. No ruim. Não, peraí. O Regular, Vieri... regular. Não, no regular. O Vieri regular, não. O Vieri não jogou, gente. O Vieri é ruim. Então, ruim o Vieri. Não, bota no regular. Quando jogou ali, Jogou. é ruim. É ruim? Ruim, tá, foi O convencido. Vijacete lesionou, bota regular. Regular o Vila Sante. O Volpe é ruim. Não, é muito ruim. Não, ruim. Olha esse goleiro aí. Ruim. Ruim? Ruim. O Vila Eu acho Sante. muito ruim. O Wagner Leonardo é uma boa contratação, Wagner Ah, Leonardo. não, regular, né? E o William. e o William também lesionou, né? Bota regular também. Regular. Acho que é regular o
o Wagner, né? Os dois também. O William é questão de lesão. O William, quando ele jogar, ele vai jogar bem. A questão é que ele não pode machucar muito. Tá, mas e a olhando lesão pra essa dele não tela é aí, o nenhuma que isso lesão- representa pra A vocês? lesão do William... o trabalho do Grêmio, o trabalho... É que eu confesso pra você o seguinte, eu quero esquecer. Faltou o Arthur. Ah, não, esse é ótimo. O Arthur é Ótimo, né? ótimo. Pelo Ótimo. amor de Isso, Deus, aham. faltou só o Obrigado pra Arthur. quem lembrou aqui também. Não, o Schenck pegou a figura do Perdoa. Arthur lá e guardou, botou na capa do Esqueceu celular. Arthur só. Perdoa. Botou na capa do celular a figura do Arthur. Pelo amor de Deus. Perdoa, não sabia. O que é importante dizer, o trabalho é horroroso. Mas olha só, 2 ótimos. Os 2 que chegaram no Três meio do ótimos. ano. 3 com o Arthur, né? Três, Perdão aí, 2 pessoal. que chegaram no meio do ano. um da base. Um porque quis, porque não era do mercado do Grêmio. O Grêmio só trouxe o Arthur porque ele quis. E o outro era da base. Ou seja, até os caras que chegaram até o começo desse ano, contratações de toda a gestão, o resto da gestão, ninguém foi bem. Tu olha os muito ruins, tá? Os muito ruins. Cara, a lista é grande, hein? Tu tem quantos Muitos que de foram, agora, de janeiro. e quantos que foram contratados por dinheiro. Na lista dos ruins, quantos que foram contratados por dinheiro. E aí tu vai lá, o Carlos Vinícius veio por o passe estava liberado. O outro é da base, o Arthur veio liberado. Aí tu tem ali o Marcos Rocha, o outro veio por empréstimo para pagar depois, aí o Noriega foi... É dose. Que trabalho horroroso. Porque é mais da metade quando a gente olha, né? Ou é ruim ou é muito ruim. Não, trabalho horroroso. Trabalho horroroso. Esse trabalho do Grêmio foi um trabalho Trabalho que... horroroso. O problema é que esse trabalho ele não tem 1 ano, né? Ele tem mais de 1, né? E ele vai durar, tá? Tirando o Alex Santana, todos os outros para mandar embora vai ser um trabalhão. Esse é o ponto, CCD. Porque aí, como é que vai resolver tudo isso, né? Porque a gente tá falando de dinheiro, Vai ter muito trabalho. Vai ter muito trabalho. Porque para trazer, né, também vai ter que liberar muita gente. Não, vai ter muito trabalho, tá louco. Vem o executivo ou vem o técnico? Olha, a função do... Eu até não acho que seja como que tenha na relação de prioridades assim a contratação de um treinador, tá? Acho que treinador é muito mais questão do clube, do departamento, com o vice-presidente, né, os seus diretores e tal. Mas é que tem uma situação que muda completamente toda a linha de trabalho, né? Que é a situação envolvendo o Abel Braga. O Abel não é executivo e não é treinador. O Abel é um diretor esportivo, um coordenador, sei lá qual seja qual venha a ser a nomenclatura do cargo do Abel, é ele que vai mandar. É ele que vai escolher as pessoas que vão trabalhar com ele. Então, respondendo à interativa, nenhuma das opções. Quem vai decidir quem vai ser o executivo e o treinador vai ser o Abel. É isso. O Abel não quer. Bom, o Abel ficou chateado com as saídas do Mazuco e do D'Alessandro e decidiu ficar no Rio de Janeiro. Bom, aí muda todo o cenário. Aí muda completamente o cenário. Mas, num primeiro momento, e a informação de hoje, trocando figurinha aí com o nosso amigo Simon Bianchini, que está acompanhando o Inter, o presidente Alessandro Barcelos embarcou ontem para o Rio de Janeiro. Tem uma reunião hoje na CBF, que eu não sei qual é o tema, tu sabe, César? Eu acho que é o Congresso Técnico. O Congresso Técnico do Campeonato Brasileiro. Isso, não sabia. O presidente Odorico foi ele e Paulo Pelaipe ontem. É hoje à tarde? Provavelmente, então, essa reunião já tem até acontecido com o Abel ou vai acontecer depois da... Enfim, uma definição sobre o Abel, ela está muito próxima. Até porque amanhã, sexta-feira, tem entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos. E ele tem que apresentar alguma novidade. Então, o Abel define hoje. A partir da definição do Abel Braga, aí a gente vai ter que saber quem vai ser o técnico, quem vai ser o executivo. Na minha opinião, a principal contratação do Inter na temporada é o executivo. É esse profissional. Esse cara, um cara com conhecimento de mercado, com bom relacionamento com clubes, com bom relacionamento com dirigentes e empresários, para fazer negócio para o Inter. Não adianta ter o André Mazuco aqui para carimbar papel. O André Mazuco, eu não vou nem entrar nas contratações do André Mazuco, mas se eu comparar ele com o Rodrigo Caetano, por exemplo, que teve esse case aqui no Inter, que chegou... O que nós temos aqui? Não dá mais para ficar. Pega esse cara, bota lá. Por quê? Porque tem conhecimento de mercado.
Pega esse aqui, joga lá. Vamos contratar um outro aqui, montar time. O André Mazzucco é carimbador. Contratar outro carimbador não resolve. Eu falei ontem muito do Dave Bandeira, que é do grupo Eagle, né? Botafogo, Lyon, Molenbeek e Crystal Palace. Não sei se o Crystal Palace está ou não está mais. Mas é um profissional difícil de contratar. Mas esse aí tu não pode economizar. Nesse profissional aí tu não pode... quanto ele ganha? Oferece o dobro. Esse profissional é, assim... Esse tu não pode fazer economia. Tá? E esse é um nome bom, que é um nome de mercado. Até porque, por exemplo, o Rodrigo Caetano tem os Treves na vida, né? Os Treves, os Neilton, o Cabelinho ali achou umas coisinhas também do mercado. A questão pra mim aí... Mas ele trouxe, por exemplo, num momento bom... Não, Série A, isso é 19, entre Libertadores. Mas ele trouxe, por exemplo, num momento bom, Paulo Guerreiro. Sim, que tava suspenso por doping, ficou 6 meses sem poder jogar. Tá, mas vem cá, o Paulo Guerreiro foi bem ou não foi bem no Inter? Tu trouxe jogador que não podia jogar, mas tudo bem, isso aí tá ok. O Inter... Ele trouxe o Yuri Alberto, né? Sim, o Yuri foi uma boa. O maior vendo da história do Inter. Mas eu não quero entrar, eu não quero entrar assim, os que deram certo e o que deram errado. Eu tô dizendo que foi um profissional que agitou o negócio. Sim. Foi um profissional que chegou aqui e, esse aqui não dá mais para ficar aqui. Nós temos que botar ele em outro lugar. O perfil do profissional que o Inter tinha era... E aí, gente, o que vocês decidiram aí? Mas foi isso que o Inter buscou, né? Foi isso que o Inter buscou. Sim. Pois o problema... O que vocês decidiram aí? Agora eu vou lá conversar com... Como é que é o nome do presidente do Curitiba? Que eu tenho um jogador botar lá. Não. Sim, mas aí tem que ser um cara que... E aí, meu? Mas, por exemplo... Me ajuda aqui agora, ó. Porque ali na frente talvez eu esteja em outro lugar, ou o clube daqui a pouco se reestrutura aqui, tu vai precisar da nossa ajuda. Tem que ser um cara que precisa de articulado, que tenha bom relacionamento, ou trazer um cara aqui para... Aí, presidente, o que está decidido aí que eu vou lá agora? Não, isso aí não dá. Mas é que tem que ver também como é que vai ser esse processo do departamento de futebol. Porque nessa reunião que o Barcelos convocou lá com a oposição e ofereceu cargos, vocês acham... Até acho que a oposição não vai aceitar. Porque eles não querem assumir. Mas vamos lá, se o cara aceita, o cara da oposição que chegar, ele não vai querer um executivo que mande mais que ele. Isso é um grande problema do futebol gaúcho nos últimos tempos. No Grêmio foi muito isso. Quando o Grêmio buscava executivo, mas não era um cara de perfil baixo, porque o cabeça do negócio ia ser o Antônio Brum lá, o vice de futebol. E aí ficou o Vivian. E o Inter com o Mazzucco também. Então, assim, na verdade, eles querem um cara ali, um executivo, mas eles querem estar acima do cara. E aí é um problema. O ideal é isso que o Wagner falou, que o Vaguinha falou. Tu trazer o cara que ele que vai comandar o negócio. E o político fica ali para dar entrevista, para atender telefonema, mas não para mandar, porque normalmente os caras são advogados, são dentistas, são administradores, são sei lá o que, eles não são do futebol. Não é um cargo remunerado, né? Gente, isso aí acabou. Nos anos 90, o Kaká, o Fernando Carvalho... Cara, era outro tempo. Nesse tempo do Kaká ou do Fernando Carvalho, os outros times do Brasil também tinham dirigente político. Hoje os outros têm profissionais. Eu respeito muito a tua opinião. Tu só vai com profissional. Eu respeito muito a tua opinião, mas essa figura, ela é muito importante. Quem? O vice de futebol. Sabe por quê? Porque esse é o... E aí, claro, se a estrutura do clube fosse normal, tá? Presidente. O presidente não desce no futebol, não desce no vestiário todos os dias. Não desce no CT todos os dias. O presidente é a figura que está acima, tá? O vice de futebol é o representante do clube lá dentro do campo. Esse cara, ele é respeitado pelo boleiro porque é ele que vai pagar o salário. É ele que vai negociar o bicho. Essa é a importância desse dirigente. Só que esse cara precisa se dar o valor. Esse cara não pode vestir camiseta de time para comemorar título com os caras. Esse dirigente político, ele tem que ser o representante do clube. Ele tem que ser assim, ó, puxa vida, chegou o homem aí, ó. Esse aí é o homem que tem que ter relacionamento profissional com os atletas. Eu vejo muita importância nesse cara. Mas esse cara não é o cara do mercado. Não. É aí que tá. Não esse cara não vai. Esse cara não é o cara do mercado. Não é só essa figura política, relação, beleza. Mas o cara do mercado, esse cara tem que ser profissional. E o Mazzucco era um profissional, mas não era um cara com autonomia. Aí tu traz o cara, mas não vai deixar ele trabalhar. Então não dá. Aí tu acaba boicotando o trabalho do cara. Na noite de quarta-feira, ele se reuniu com o Abel Braga, a informação que eu tenho. O Abel, num primeiro momento, ele questionou o presidente por que das saídas do Mazzucco e do D'Alessandro. Obviamente que o Abel já tinha as versões do D'Alessandro principalmente, porque foi o D'Alessandro que ligou para o Abel vir para cá. E óbvio que o Abel não gostou dessas saídas porque eram dois homens de confiança. Mesmo assim, gente, aí a gente precisa entender que o Abel
mesmo ele não sendo mais treinador, ele tem pessoas da confiança dele que trabalham com ele e que dependem dele. Agora, o cara, quando é o cabeça de uma comissão, ele tem todo um staff que tá junto e que depende dele. Ele trouxe para cá o Hélio Carraveta, trouxe o Leomir de volta, tem o Ademir, que é um grande amigão dele, eu sempre esqueço o sobrenome dele, acho que não é... Eu sempre esqueço o nome dele, mas que é um cara que trabalhou nas categorias de base do Inter no passado, junto com o Abel. Então, o Abel também pensou nessas pessoas e no desejo de voltar a Porto Alegre, morar em Porto Alegre. Então, o Abel... É o Leomir de Souza, né? O Leomir. E ele... Não, a dúvida sobre o sobrenome do Ademir. Ademir. Mas que foi dirigente das categorias de base do Inter. E o Abelão tomou essa decisão de aceitar o convite do presidente Alessandro Barcelos para ser dirigente. Como eu disse no início, eu não sei qual é exatamente o cargo, coordenador de futebol, enfim, não sei exatamente o que é, mas o Abelão aceitou. E, junto com essa informação do aceite do Abel, eu também recebi a informação de que ele já trabalha, de que ele já estabelece alguns contatos, e um contato específico com o Fabinho Soldado. O Fabinho foi jogador do Abel em 2006, campeão da Libertadores da América. O Fabinho foi titular durante bom tempo daquela campanha, durante boa parte da campanha, e depois ele perde a vaga no Mundial, né? No Mundial ele é reserva do time campeão em cima do Barcelona. O Fabinho está no Corinthians, não pode ser anunciado, porque o Corinthians está envolvido na disputa da Copa do Brasil, deve confirmar a vaga na final. Então, só depois da participação do Corinthians na Copa do Brasil, o Fabinho chegará a Porto Alegre. Mas, enquanto isso, o Abel vai usar a credibilidade dele, a experiência dele, para acelerar outros processos. Como eu disse, vem outro profissional, deve vir um cara para substituir o D'Alessandro, e ainda tem a figura do vice-presidente de futebol, que obviamente é uma indicação do presidente Alessandro Barcelos, e numa tentativa frustrada, ele abriu isso como possibilidade, inclusive, para a oposição indicar esse nome. Isso está descartado, pelo que eu ouvi dos ex-presidentes do Inter, está descartado. Queria te fazer uma pergunta, mas não tem nenhum tom de corneta, pelo contrário. Tu acha que o Inter está montando uma espécie de mandato tampão por um ano para, tipo, montagem de um time competitivo para entregar a gestão? Olha, eu não tenho nenhuma informação nesse sentido. Não, porque tu desenvolveu um projeto... Não, a ideia de um mandato tampão, ela é clara quando o presidente, na entrevista ou no pronunciamento que ele fez no pós-jogo, ele mesmo diz, olha, é o momento de abrir e tal. E ele chama os ex-presidentes para isso. Tá? Ele chama os ex-presidentes para dizer que esse é o último ano, mas é o primeiro ano de uma gestão de 4. Lembrando que tem eleição. Só que, gente, isso não vai acontecer. Ontem, vocês ouviram as entrevistas do Giovanni Luigi e do Fernando Carvalho ontem em GZH? Ontem teve o evento do título de 75, 50 anos da conquista, com ex-jogadores que estiveram lá no CT Parque Gigante, num churrasco lá. E o Giovanni Luigi, que não é muito de falar, o Giovanni já não gosto de falar, a não ser para elogiar, mas dessa vez eu vou me posicionar. A reunião foi superficial. A reunião foi uma reunião superficial, então... A partir disso, não dá para a gente avançar porque é vazio o que foi oferecido. E o Fernando Carvalho foi mais além. Ele disse, olha, abrir o clube para que movimentos de oposição entrem neste momento sem ter o conhecimento do que realmente está acontecendo, porque o presidente não abriu isso, não acredito que alguém aceite. Disse o Fernando Carvalho. Então, essa possibilidade, gente, esqueçam, tá? Até porque essas duas, eu não ouvi, tá? Mas em cima do tom que está colocando são manifestações críticas, né? Quando tu bota e diz que, olha, superficial, a gente não tem noção do que está acontecendo, é que não foi aberto. Eu nem acredito para oposição ou para... Porque, por exemplo, o Luigi e Carvalho não são oposição, eles nem fazem mais parte da política. Foi aberto para esses caras... Eles são de movimentos de oposição. Sim, mas eles não vão ser candidatos no final do ano. Eles são caras que estão fora, até porque se o Fernando Carvalho entrar na eleição, ele ganha com 95%. Mas o objetivo da conversa era fazer com que essa informação chegasse nos movimentos que eles pertencem para que, por exemplo, quem é que tá querendo entrar no clube? Vou pegar aqui, Roberto Melo. Roberto Melo foi o candidato que perdeu a eleição para o Alessandro Barcelos.
existe uma ideia de que o Roberto Melo, entrando no departamento de futebol, participaria desse último ano de gestão e assumiria o clube como presidente no final do ano. Pelo que eu tenho de informação, o Roberto Melo não aceitaria isso. Ele não aceitaria essa condição, justamente pela falta de informações, por aquilo que colocou o Giovanni Luiz na entrevista. Disse, olha, a gente gostaria de ter falado sobre futebol, sobre finanças, e isso não foi aberto para nós. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Qual é o gasto que tem aqui? Por que a gente está tão mal? Isso não foi aberto, então não se sente confiança no presidente Alessandro Barcelos para alguém de outro movimento político ingressar ali. Mas o resumo é esse, o Abel já está trabalhando na montagem, aí é leitura, obviamente que o Abel vai usar o nome dele, vai usar a credibilidade que ele tem, o relacionamento que ele tem, para entrar em contato com técnicos. Tá? Teve um nome, né? Inclusive, eu tô em contato com o PVC aqui. Isso. Na verdade, eu não tô em contato porque ele não respondeu. Né? Te respondeu o PVC? Mas o PVC não é mascarado, né? O PVC, quando ele me responder, aí vira contato, né? Mas eu tô perguntando para ele porque eu vi o vídeo, mas eu não fiquei com a convicção de que era uma informação do PVC. Me pareceu muito mais uma leitura dele. De que a informação, o que ele colocou de que o Abel já teria feito um convite ao Tite, para o Tite treinar o Inter. Mas eu fiquei eu fiquei na dúvida assim, se foi uma informação do PVC ou se foi uma leitura pela relação dos dois. E eu estou perguntando para o PVC isso. Agora, aqui. O Tite, dentro dessa avaliação que a gente faz de um tampão, o Tite supera a gestão, né? O Tite não é um treinador de um ano, um treinador de mais tempo. Eu não estou dizendo que ele vá fazer um trabalho não só de mais... o Tite, né? O Abel também, né? Não, mas o... Eu digo assim, o Tite, se por exemplo, o Inter chega no Tite e oferece um contrato de 2 anos pro Tite. Eu não imagino que esses nomes que a gente está falando da oposição, que serão candidatos como Roberto Melo, se coloquem contra. Aí tu pode pensar assim, o Tite, quem está trazendo ele é o Abel. Também não imagino que vão contra o Abel, entende? Não, então acho que assim, seria uma dupla para permanecer. São duas coisas diferentes, na verdade, eu acho que eu não me fiz entender. O que eu estou dizendo, às vezes, tu faz um trabalho para um ano, entendeu? Tu chega lá e diz assim, cara, eu preciso entregar o clube na primeira divisão e depois vamos ver o que vai acontecer. A outra coisa é quando tu vai buscar o Tite, que tu não está pensando apenas naquela temporada, não é um contrato de 2 anos, não é nem contratual o negócio, eu estou dizendo do ponto de vista da ambição do treinador. Vamos pegar um treinador que não seja, me diz aí, qualquer treinador. Falava do Carpini, por exemplo. Vai contratar o Carpini pro Inter, louco. Ele foi anunciado pelo Fortaleza, né? Ele foi anunciado pelo Fortaleza, mas pega o Carpini. Se tu pega o Abel, o Carpini, é o seguinte, cara, nós vamos montar um time mais humilde aqui para pagar essas contas e tal e deixar é um mandato tampão, entendeu? O Tite não me parece. Mas aí que tá, que o nome como o Tite eu acho que seria o único nome, pensando assim no cenário, de que ele seria um nome para assumir agora, primeiro com o respaldo de todo o ambiente, torcida e imprensa, que é muito importante, né? Porque tem nomes que se chegar aqui no terceiro jogo já vão pedir a cabeça. O Tite teria muita paciência com ele, né? Muita paciência por aqui. E seria um nome que a oposição não teria resistência. Então assim, o Tite poderia iniciar esse trabalho de um primeiro ano, fazer 50 pontos, ficar em 10º. Tu acha que o Tite não mereceria paciência? Não, se tem paciência, se teria paciência com o Tite. Mas tu acha que ele não mereceria paciência? Merece, por ser o Tite? ele merece. Ou porque ele é da aldeia, a galera ia passar paninho nele e tal? Não, o Tite, o Tite era o melhor treinador brasileiro até o surgimento do Felipe Luiz, tá? Agora o Felipe Luiz é o melhor. Quem merece mais paninho, o Tite ou o Mano? Não, o Tite não tem comparação, eles nem sentam na mesma mesa, né? Sim. Um ganhou Libertadores, Brasileirão 2 vezes, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, treinou a seleção, ganhou a Copa América. Ontem não fracassou prendendo pro Paraguai, que a gente debateu no Sala, o Munari trouxe a solução, que é o Tite. Eu também acho. Não, eu também acho que é o Tite, só que eu não vejo assim, desculpa, gente. Eu não vejo a menor possibilidade. Dinheiro? Não, que dinheiro? Projeto de carreira. Cara, com todo respeito. E assim, o Inter se ele tiver Europa, não tem como competir. O Inter não tem nenhuma competição para jogar, gente, de nível internacional. Olha, o Tite tem que ser muito amigo do Abel. Ele tem que ter uma identificação enorme com o Inter. Tem que ter uma identificação enorme com os dirigentes para ele aceitar. Cara, o Tite é uma figura que é, assim, muito correta. Todo mundo destaca ele por isso.
daqui a pouco a gente vai falar aí, existe, não vou tratar como possibilidade, mas tem um movimento nas redes sociais de um conselheiro que quer 1.200 assinaturas para levar para o conselho pedindo o impeachment do presidente Alessandro Barcelos. O presidente Alessandro Barcelos, isso é informação, ele está isolado no comando, tem racha. Então o Tite olha isso, vem cá, é isso que eu quero para minha carreira? Esse não conselheiro seria foi gestão já. Quem? Foi gestão no período Barcelos. Não, conselheiro que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco? Não, daqui a pouco a gente pode resgatar Não, só quero saber se Só pra gente poder Alexandre, avançar. o conselheiro Alexandre da Borracharia, que Qual é o nome? Alexandre da Borracharia que pegou um. Esse é o conselheiro que quer derrubar o presidente. Ele quer recolher assinaturas, 1.200 assinaturas. Ele precisa, daí leva para o conselho, Não. o conselho vota e depois tem a discussão sobre impeachment. Só que para ter um impeachment de alguém, de algum presidente, é preciso que tu tenha algo real e concreto, alguma coisa que está no estatuto. Sim. E ele alega que tem brecha para isso, gestão temerária, porque a base vai mal, o futebol profissional quase caiu para a segunda divisão. Enfim, ele elenca uma série de fatores ali, futebol feminino, que vai mal, só que são fatores, na minha visão, tá? Que são subjetivos. Tu não tem assim, tu não encontra lá como encontraram na gestão do ex-presidente Vitório Pífero, coisas que comprometem a gestão, que viraram caso de polícia, Sim, né, de Ministério Público. Então, hoje não se tem isso. Vai aparecer? Bom, pode aparecer, mas até aparecer, depois vai para o conselho. Eu respeito o movimento, tanto que eu estou tratando como informação, mas eu acho que não tem nenhuma chance de acontecer o impeachment. A frase é a seguinte. A gente precisa seguir. Que isso aí. beleza! Olha... Não, aí é difícil, né? Porque vamos aproveitar e vamos suspendam seguir. minha ideia do Tite, tá? Porque aí não dá, Tá. né? Como é que Imagina é o nome? o presidente Alexandre chegar da pro Tite. Borracharia O que o vai Tite fez derrubar o nas 2 últimas Copas do Mundo? O Tite treinava a seleção brasileira. Aí chega o Barcelos lá, o Tite... Não, mas peraí. Como é que eu vou ser contratado pelo cara com o Alexandre da Borracharia que é tirado do clube? Não, realmente, esqueçam o Tite, não tem condição. Informação ontem da nossa reportagem do Marco Souza de que está confirmado Luiz Castro será o novo técnico do Grêmio. Ele que acerta por 2 anos e chega com uma comissão que possui mais de 6 profissionais. Inclusive, a gente tem a imagem na tela dos profissionais que vão trabalhar com o técnico Luiz Castro no Grêmio. E aí, ô senhor César Cidade Dias, informação da nossa reportagem que Luiz Castro está confirmado. E já era uma especulação, né? Já era tratado como esse acerto. Já era. E o Grêmio faz uma contratação de um treinador de ponta, que tem trabalhos importantes, que tem revelação de jogadores, que tem organização de categoria de base no Porto, que é um dos clubes de referência nesse aspecto na Europa. E a gente torce muito para que ele mude a lógica do Grêmio. O Grêmio ficou muito tempo entregue ao empírico. Muito tempo. E eu acho que agora um treinador com uma comissão grande, né, Vaguinha? Não sei se a gente está acostumado a ver tantos nomes indo. Pega aí um treinador como o Cudê, não sei se trouxe tanta gente. A informação que eu tenho é que são 7 além dele. Ali a tá gente 6. tem 6, né? Isso. Tem o Scout, talvez? Acho que Isso. Eu não sei o nome das pessoas, mas eu ouvi isso. Então eu estou muito feliz com isso. Ontem eu estudei bastante, Monari, o jeito que os times dele jogam, tá? A gente não pode dizer que ele joga de uma maneira, né? Joga no 4-2-3-1, não é isso. Mas ele tem algum centro do time dele. O armador dele é o volante. Todos os times que eu vi. Como os times do futebol mundial, né? A ideia aquela do armador, do 10, é uma ideia bem antiga que a gente ainda repete aqui. Tudo bem. Mas é só ligar a TV no final de semana. Aí. Outra coisa que ele tem em comum, tá? Tá, Vaguinho? Mas não precisa me criticar. Só tô criticando. Que tem nada de novo no volante, seu armador. Informação, Betinho. Betinho, preparador físico, já trabalhou no Flamengo com o Renato Portaluppi. Que legal. Olha aí. E ele é cria do Botafogo, ele já trabalhou no Botafogo. Provavelmente ele se incorporou a... Eu olhei a foto, achei que era o Badico.
Cara, sabe o que eu achei parecido igual com o Tcheco. o Inter? Não, sabe por que eu fui atrás do Betinho? Porque o Inter teve, em 98, acho. Em 1998, o Inter tinha um jogador, camisa 10. Tu achou que era esse? O Betinho. Ele é até bom, habilidoso, assim. Jogou em 98 o Inter. Se pudesse ser ele. E eu achei que era ele. Não é? Tá bem parecido. Não é. Ele é um profissional que Da educação física. é da né? base. Ele é cria do Botafogo. Ah, que legal. Mas aí, outra base do time. Então, Ó, na época do Cudê era o Cudê e mais 4. Então, mais já 4. É só tem essa diferença. pra ter uma ideia. Eu não me lembro Claro. de ter uma comissão que ele traga tanta gente, mas eu acho legal mudar as rotinas. Outra situação, tá? Ele gosta do homem de referência na frente. Ou melhor, os times que eu vi que ele treinou tinha o jogador de referência na frente, ponta de área, dando suporte aos extremos. Outra situação, como o time joga apoiado e num espaço curto de campo, zagueiros rápidos e fortes. Isso, Munari, pode mexer um pouco com o que a gente está falando, tá? Zagueiros fortes e rápidos. Então, acho que cresce a possibilidade do Gustavo Martins, do próprio Luiz Eduardo, e sai um pouco a ideia do Kahneman, porque ele joga por zona todo o tempo. Outra coisa, normalmente o time tem a saída de 3, utilizando não o volante, sim o lateral. Fica uma linha de 3, uma linha de 2 e 5 homens projetados. O que faz com que a gente tenha um dos laterais passando, o Marcos Rocha, se tu pegar, ficando, os 2 volantes, e aí uma linha, que ele faz uma transição com 2 meias, assim, um mais extrema. E principalmente, não é um jogo de posse e toque, que é uma coisa que me chamou a atenção. É um jogo de transição e definição quando tu bota o pé no campo adversário. Eu gostei muito disso. Acho que é um treinador que vai apresentar uma novidade pra gente. Nós vamos ter um costume diferente aqui de um tipo de trabalho. O grupo do Grêmio tem jogadores com essas características, mas muitos não vão jogar com ele, tá? Muitos não vão jogar. Eu acho que o Kahneman tem muita dificuldade de jogar com ele. O Edenilson vai ter muita dificuldade de jogar com eles por dentro. Não vai jogar. Eu acho que o Noriega tem chance de jogar por dentro, como volante. O pessoal já tá falando do Kahneman aqui, ó. Muitas, o Laporte dizendo que o Kahneman não dá mais, alguns recados que chegam. Mas é que não é... Eu não quero entrar no não dá mais, Sim, entendeu? sim, mas assim, a partir Porque desse se tu raciocínio... jogar numa linha baixa com o Kahneman jogando num contra um lá, ele vai bem. Eu tô dizendo dentro da característica do treinador. Não quero... Sem definições, nós estamos falando aqui sobre tese. O William, que é uma dúvida, ele gosta de um meia... mais definidor, mais atacante, tá? Mais atacante, o meia por dentro. Ele pode usar o William da esquerda para dentro, liberando o Marlon bem aberto, e vai faltar esse cara. E o cara da direita vai faltar, porque não tem. O da direita, que era o Alisson, que vai ser vendido ou foi vendido, esse vai ser um jogador de transição e velocidade sempre, porque o Marcos Rocha vai ficar a maior parte do tempo e esse cara vai ser o cara da transição pelo lado. Fiquem atentos a Júnior Santos, que fracassou no Atlético Mineiro. Fiquem atentos a esse jogador. Júnior Santos? Que era o jogador dele no Botafogo. Que era o jogador dele. Ah, no o Botafogo. atacante? Que fracassou, Vaguinha. Fracassou muito no Botafogo. Ou melhor, fracassou no Atlético, vaiado. Mas é uma informação, César, ou leitura? Não, leitura, porque ele vai procurar um cara de transição... Força e velocidade. Força e velocidade e tiros... E o mais importante pelo lado direito, tiros longos. O Marcos Rocha vai ser uma abertura de jogo. E esse extrema pela direita vai ser um cara que vai precisar fazer de metros, de 50 metros. Diga-se de passagem, ele e o Luiz Henrique foram bem no Botafogo naquele Era o outro Luiz Henrique, né? Isso. O que tá na Inter de Milão agora. Isso. Que é um... Não e tinha o Vitor Sá que jogava. Não lembro se o Jefinho te lembra velocidade e tiros longos. Tomara que dê certo, gente. Tomara que dê certo. Tá na hora de um trabalho dar certo por aqui, entendeu? Nós estamos desde 2018 contratando jogador médio e achando que... Não, traz para mim que eu faço jogar, entendeu? Então, tomara que dê certo.
Bom, seguindo aqui com alguns comentários também, teve um comentário aqui da Fabrícia Bonfim, que é o seguinte, ó, o Português treinava o CR7, né? Cristiano Ronaldo e agora vai treinar o Pavon e o Cristaldo, imagina. A cornetinha aqui da nossa amiga. O Guilherme da Rosa diz o seguinte, eu vejo o potencial do Cristaldo conseguir jogar como esse meia atacante atrás do centroavante com o Luiz Castro. Tem chance. A característica pode ser... Eu acho que o Cristaldo tá fora, tá?